A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Consolador Prometido. Apresentação: Isaac Souto. Muita paz, meus amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos aqui para iniciar mais um programa Consolador Prometido. É bom ressaltar que nós estamos agora com um novo horário, toda quinta-feira às 16h20. Toda quinta-feira às 16h20 nós vamos aqui nos encontrar nesse bate-papo, nessa conversa, nessas reflexões e mensagens que nós aqui trazemos em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, o programa Consolador Prometido de hoje vai trazer uma temática bem atual que todos nós estamos passando, né, nesse momento, e que diz assim: a crise que move montanhas. E para começar, gosto de iniciar com uma frase, e vamos trazer essa frase de muito tempo, do grande sábio, filósofo Platão, quando ele diz: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão. Não esperemos por uma crise para descobrir o que é importante em nossa vida. E essa é uma grande questão da humanidade, a crise, o sofrimento humano, que vários filósofos já se debruçaram e buscam há muito tentar entender a razão desses males, dessas pandemias, das dificuldades, das turbulências na vida. E a gente vai fazer essa pergunta que tantos já fizeram, tantos grandes figuras, grandes vultos da humanidade, pensadores, quando se questionaram por que sofremos, por que a crise atual. E entrando na codificação, na doutrina espírita, nós temos uma resposta que ela não esgota a temática, mas que nos traz uma série de reflexões. A doutrina espírita, ela nos faz enxergar que nós estamos ainda imperfeitos, mas todos somos voltados à perfeição. A perfeição, não a perfeição absoluta de Deus, mas a perfeição relativa. E Jesus nos orienta muito bem quando ele nos conclama da seguinte forma: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos, busque essa perfeição relativa, né? Se ampare, se leve o olhar para o nosso Pai Celestial, que é um Pai perfeito. Então, busquemos a perfeição que está ao nosso alcance, né? Ou pelo menos, a cada dia, diminuir as imperfeições que nós temos, indubitavelmente. E isso a gente vai dizer que a doutrina espírita não é masoquista. Nós não achamos bom sofrer, mas sim realista. Ou seja, nos ensina a saber conviver com as dificuldades, com o sofrimento. Quem nunca foi acometido por uma dor? Levanta a mão. A dor iguala a todos. Todos, em algum momento da vida, já tiveram, seja uma dor física, uma dor moral, alguma espécie de dor e sofrimento, o que iguala a todo ser humano. E faz com que nós respeitemos a dor do outro, porque todo mundo já sofreu.
ou então pelo menos buscássemos entender e compreender, colocando-se no lugar. Por isso que podemos nos chamar de irmãos, que se irmana nas alegrias e nas dores. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, sobre a psicografia do saudoso Chico Xavier, nos diz que a dor é um instrumento invisível de que Deus utiliza para nos convertermos, pouco a pouco, em fagulhas de luz. A dor é um instrumento invisível que nos ajuda a transformarmos, que nos transforma. Pelo menos esse, muitas vezes é o objetivo. Nas causas atuais e nas causas anteriores das aflições, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é mais esmiuçado. Por isso eu até recomendo a leitura. Porque existem situações que nós já estamos compromissados a passar. E outras que nós mesmos, nessa atual encarnação, assumimos, entre aspas, um compromisso involuntário. Acabamos passando por uma situação que nós mesmos criamos, né? Às vezes até sem querer, né? Sem querer querendo, né? Às vezes por falta de cautela, e a gente criou uma situação complicada, uma situação de ferir, de ofender as leis de Deus. Então o universo todo ele busca o cosmos, ele está buscando a ordem a todo instante. Então essa ordem, de alguma forma, ela vai procurar colocar cada coisa no seu lugar. Então a crise, meus amigos, minhas amigas, o infortúnio, a dor, não são punição de Deus. Em primeiro lugar, crise, infortúnio, dor, sofrimento não é a punição de Deus, não é castigo divino, não. Essa é a tendência natural do ser humano, transferir responsabilidade e focar na punição, na pena, esquecendo de chamar para nós as escolhas equivocadas na vida, as ações, as omissões, as imprudências, as negligências. No livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, mais especificamente no item 33, Kardec expõe, diante de todo a sua organização das mensagens dos Espíritos, que o sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento é inerente, ele está vinculado à imperfeição. Ou seja, maior a imperfeição, maior o sofrimento. Só que detalhe, dentro desse item, ele continua e chega a um determinado ponto a dizer o seguinte: pode todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, desde que realmente existe uma vontade firme, é possível anular os males consecutivos, que foram consequências das nossas imperfeições, e assegurar a felicidade futura. Então o homem pode sim se libertar dessas imperfeições, desde que, em primeiro lugar, coloque à frente a vontade. Isso é interessante porque no livro Consolador, na questão 191, Emmanuel responde a uma questão que foi dirigida a ele, que é: como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus, de quem somos filhos? E na resposta, numa parte da resposta que me chamou muita atenção, Emmanuel diz o seguinte: a dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano.
Então essa questão, ela mostra que muitas vezes nós recebemos amor. Muitas vezes não, constantemente recebemos amor de Deus, de todas aquelas pessoas em que temos a oportunidade de conviver, nossos pais, avós, amigos, pessoas queridas que comungam de uma vida conosco, companheiros, companheiras, profissionais que tanto nos ajudam, desde quando nascemos, a necessidade do médico, do enfermeiro, da parteira e por aí vai. E a gente é tão bem cuidado muitas vezes, recebe a pedagogia do amor em inúmeras ocasiões, mas às vezes somente o aguilhão da dor é possível para penetrar no nosso espírito, para ir lá dentro e fazer com que a gente mude aquela direção errônea, aquela direção sinuosa em que nós estávamos seguindo e nos dirigindo. Então é isso que Emmanuel fala. A dor muitas vezes é um despertador. Tem até dor no nome. É um despertador. Ela vem muitas vezes nos surpreender, nos chocar, nos espantar. Espantador, né? E aí nós vamos em muitas ocasiões nos sentir tocados pela dor, porque não percebemos em muitas das oportunidades da vida o amor que nos chega. A dor é implacável. E o amor, essa linfa do amor que Emmanuel fala, às vezes não consegue brotar em nossas vidas. Então a dor, resumindo, tão quanto o amor, é uma pedagogia divina para o nosso bem. Deus, a todo instante, Ele não consegue, na verdade não posso nem dizer que Deus não consegue algo, eu posso até modificar a frase. Deus, Ele não divide o que Ele emana entre dor e amor. Tudo que vem de Deus é amor. O que nós percebemos pode ser amor ou dor. Então é a nossa percepção que diz. Mas para Deus, aquele movimento que nos chega para que nós despertemos para uma determinada realidade de vida, Ele está emitindo amor. Só que para a gente às vezes vem como uma perda de um emprego, como um término de um relacionamento, como uma enfermidade. E naquele momento a gente dá o salto. Se conseguimos compreender a função que Deus é um Deus de amor. E essa pedagogia do amor, sem sombra de dúvidas, vem primeiro. O filho que precisou ser preso para aprender. A palmada da mãe não resolveu. O carinho da mãe e do pai não resolveu. Então, a mensagem é: corrijamos a nós mesmos antes que o mundo nos corrija. Porque, como dizia Braulo Bessa, a palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Então, corrijamos a nós mesmos antes que o mundo nos corrija. Conhecendo a nós mesmos, nossas imperfeições, como nós sabemos, o processo de autoconhecimento não é fácil, não é um processo fácil. Então, nós precisamos, não raras vezes, de tempestades que favoreçam esse autoconhecimento, de situações que nos tragam, que nos coloquem para dentro de nós mesmos, de nos conhecermos. Onde é que eu estou errando? Nessa área da vida eu ainda estou sendo egoísta? Nessa determinada área eu estou sendo orgulhoso? Me enraiveço com facilidade? Trato mal as pessoas com facilidade? Perco a paciência? Não tolero determinadas atitudes do outro, enquanto as minhas eu deixo para lá? Então, as tempestades muitas vezes chegam para que nós consigamos perceber o que tem aqui dentro. Isso vai possibilitar o grande lema do conhece-te a ti mesmo.
como estava lá no templo de Delfos, no templo de Apolo, na cidade grega de Delfos. Frase que foi atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E essas tempestades nos sacodem a ponto de que a gente vai e consegue enxergar uma determinada situação que nós vamos indo bem, que precisamos continuar indo bem, outras que precisamos melhorar e outras que nós não devemos mais fazer. E é geralmente nessas tempestades que descobrimos os grandes marinheiros que somos. É preciso abrir os olhos do coração e os ouvidos da alma para ver e ouvir o que a tempestade está nos dizendo, está nos ensinando. Muitas coisas, com certeza. E uma delas, digo com convicção, é desesperar jamais. Porque o desespero nos deixa cegos e surdos. E nós não podemos deixar esse desespero tomar conta de nossas vidas. Existem situações que podem nos levar ao desespero, dependendo de cada um, a forma de cada um conduz ou deposita a bagagem de sua vida nela. Talvez uma demissão involuntária, né? Um emprego em que você sempre se sacrificou e de repente, de maneira de surpresa, você perde aquele emprego que tanto se dedicou, que tanto derramou suor. Uma doença grave em você ou em um parente próximo pode nos levar ao desespero. Um relacionamento encerrado repentinamente, que você tanto se dedicou e você não esperava por aquilo. A perda de um ente querido, seja de surpresa ou não, pode contribuir para que nos desesperemos. Principalmente se invertermos a ordem, pensar que o corpo é imortal e o espírito não. Nunca mais vou vê-lo, nunca mais vou abraçá-lo, nem conversar com ele, com ela. O corpo é mortal, é o contrário, meus amigos, vocês sabem muito bem disso. E o espírito, que sim, é imortal. O espírito é imortal. E entre as espécies de crise, né, onde está a imperfeição nossa em cada área? Nós que somos responsáveis pelo nosso templo interno. Então é verificar em cada área de nossas vidas onde está a nossa imperfeição. No campo existencial, no campo moral, financeiro, familiar, social, político, religioso, comunitário. Qual está sendo a minha imperfeição? E qual está sendo aquele ponto que eu estou indo bem? Né? Ter essa sabedoria, esse discernimento, acima de tudo, para identificar. O grande filósofo Max Weber, ele diz certa vez que às vezes nossa vida é colocada de cabeça para baixo para que possamos aprender a viver de cabeça para cima. Isso acontece muito, né? Muitas vezes uma reviravolta nos coloca de cabeça para baixo e a gente consegue galgar passos tão grandes e aí a gente volta a viver de cabeça para cima. Freud dizia mais. Ele dizia que no momento de dificuldade, de problema, de crise, que a gente fizesse a seguinte questão para nós mesmos: qual a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo? Qual a minha responsabilidade? E o que eu posso fazer para modificar essa dificuldade, para tentar amenizar esse problema, essa turbulência? Então puxe para mim, porque aí eu vou avaliar, ao invés de reclamar, ao invés de esbravejar, né? E diante desse momento, no momento de crise, que nós estamos passando por uma grande pandemia no nosso planeta, no nosso país, nós podemos ter pelo menos duas posturas diante da crise. Porque a adversidade ela pode ser uma oportunidade para nos impulsionar, né? A postura do impulso, de avançar, de nos impulsionar para frente, é o bem sofrer, né? Ver onde podemos melhorar.
Ou, por outro lado, pode nos bloquear, nos estacionar. É um mal sofrer, que a gente vai culpar alguém, reclama para Deus, e aí não vamos buscar formas onde a gente pode agir, onde a gente pode atuar. A primeira, o impulso para frente, faz com que nós saiamos na nossa zona de conforto. E a segunda, o bloqueio, permite a autossabotagem da inércia. Chico Xavier tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar. Ele dizia que quando parava para pensar, ele se sentia como um verme rastejando, mas rastejando para frente. Rastejando para frente. Mesmo que seja pouquinho, mas para frente. Seguir, né? Seguir a vida. A vida é tão curta, o tempo passa tão rápido, então nós temos essa oportunidade de seguir. Então, que sejamos impulsionados para frente, não voltar atrás. O que remete até esse assunto, aquela passagem lá no Antigo Testamento da mulher de Ló, na saída de Sodoma e Gomorra, destruída. Ela parou e olhou para trás. Parar, meus amigos e minhas amigas, é o maior pecado que nós podemos cometer contra nós mesmos. O maior erro que nós podemos fazer, realizar contra nós mesmos é parar. O que aconteceu com a mulher de Ló quando ela olhou para trás? Na hora que ela olhou para trás, ela não podia, ela se transformou numa estátua de sal, ficou paralisada. Porque o bem, a vida é movimento. Simbologia por trás dessa passagem. É um movimento de frente para frente, seguir. Não parar e voltar atrás e olhar para trás. Porque você fica paralisado. Paralisado. Uma estátua de sal. E o grande poeta Marcelo Gama, através da pena psicográfica de Chico Xavier, ele nos incentiva da seguinte forma, com essa quadra. Na senda estreita do bem, as provas são naturais. Perseguição pode muito, mas persistência pode mais. Na senda estreita do bem, as provas realmente são naturais, acontecem. E a perseguição, ela pode muito, é verdade, mas persistência pode mais. E com essa quadra, com esses versos, eu aproveito a oportunidade para pedir aos amigos e amigas, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, do programa Consolador Prometido, a fazer parte agora do nosso momento poesia do programa de hoje. Vocês já perceberam que eu gosto sempre de trazer versos, essa arte da poesia sempre está preponderando e querendo vir à tona, e onde nós temos uma oportunidade no programa, nós vamos trazer poemas, seja psicografados ou não, mas que trazem relevância na temática ou tenha afinidade com o assunto que nós estamos trazendo no programa. E hoje eu vou trazer um poema da minha autoria, intitulado Lacrimosidade. E a gente fala assim: para o olhar a lágrima transige, vinda do peito desrespeita a margem, no sobe e desce como as águas agem, deslava o rosto enquanto corrige. Será que nasce em algum estige e pelos rios da alma se espargem? Que água é essa a desmanchar a coragem no grito seco da dor que aflige? O choro é pai da nuvem carregada, se estava cheia quer ser derramada, então alívio pode vir, talvez. Quem sabe seja só mais um dilúvio, fogo queimando do nosso Vesúvio, sem perceber o pranto se desfez. É isso. Muitas vezes o pranto, o choro, a lágrima cai. Vem do nosso peito, não respeita a margem, sobe e desce, lava e deslava o nosso rosto e vai lá no fundo da alma nos tocando, nos nossos vulcões escondidos.
vai descarregando, muitas vezes com uma espécie de cartaz. Esse soneto é o soneto relacionado a esse percurso, essa trajetória da lágrima no nosso corpo e na nossa alma. E finaliza, né, nessa conclusão de que quando a gente menos percebe, o pranto se desfez, o pranto se desfaz. Nós muitas vezes desenvolvemos, nos voltamos tanto para um problema, choramos e resignados copiosamente, e quando percebe, aquilo se passou, o pranto se desfez e tudo mudou. Coisas importantes acontecem e acontecerão em nossas vidas, porque Deus é Pai e Ele está toda hora aqui, nos intuindo, nos inspirando e nos levando para cima e para frente. Nós é que auto-sabotamos e muitas vezes queremos parar e voltar para trás. Caminhada é avante. Nós devemos compreender, meus amigos, que não estamos por acaso aqui, que em Maceió, em Alagoas, em nossas famílias, cada um em suas famílias, em nossos trabalhos, em nossas e com nossas dificuldades. Tudo tem uma razão de ser e uma necessidade de ser. Não nos enganemos com essa tal crise. Nós não devemos fomentar a crise, colocar fogo para que aquela coisa ela prossiga, ou aplaudir, ou querer que aquilo possa ganhar extensão. Não, na verdade, é um momento de elevar os pensamentos, palavras e atitudes, porque uma vela acende várias e diminui o assédio da escuridão. Pois está tudo sob controle. O maior político de todos, aquele que é incorruptível, governa nosso planeta. Jesus. Confiemos em Jesus. E jamais esqueçamos que Deus está no leme de todo o universo. Fé em Deus. E acreditemos nas palavras de nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, vai se falar dessa bem-aventurança que está no Evangelho de Mateus, que Jesus falou lá no Sermão do Monte. E no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se que bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Olha a profundidade desse trecho, dessa passagem. Bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido dessa forma. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nem isso nós sabemos, o que é melhor para nós mesmos. Por isso o autoconhecimento, Deus já nos conhece. E assim, os aflitos, nesse sentido, terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Mais relevante que sofrer é saber sofrer. E Chico traz uma mensagem de André Luiz quando ele fala que a terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. É escola abençoada das almas. E a gente vai questionar como a crise pode mover montanhas. A nossa temática hoje do programa é a crise que move montanhas. Então, como a crise pode mover montanhas? Porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. A crise, então, é a oportunidade de examinar se a nossa fé é autêntica mesmo. Se a nossa fé é autêntica. Então,
como saber o tamanho da fé? É justamente nos momentos de dificuldade, nas bonanças, nas alegrias, nos prazeres. A gente não tem o termômetro. E é justamente nas reviravoltas da vida, nas tempestades, nas turbulências, nas enfermidades, nas perdas e tantas outras transformações é que nós podemos examinar se a nossa fé é autêntica, ou se pelo menos está no caminho certo, está no caminho da autenticidade, né? E que não esteja, que eu reconheça, eu não tenho fé, mas quero buscar, quero ter fé. A fé que move montanhas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem um item que fala o poder da fé. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade e em uma palavra que encontramos entre os homens. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Então, precisamos crer na possibilidade da vitória. Precisamos crer, como diz Jesus, que nada nos é impossível. O impossível é um erro de cálculo. Não existe impossível. Quando a crise, a dificuldade nos fere a consciência, nos incomoda a tal ponto que não aguentamos ficar parados, aí começamos a agir, a procurar meios e alternativas para mover as montanhas íntimas que tanto nos impedem em seguir em frente, tanto nos impede de seguir avante. E em muitas ocasiões da vida, meus amigos e minhas amigas, é necessário dar um passo atrás para conseguir dar 2 passos à frente. Já ouvimos isso, né? Às vezes é preciso recuar. Não quer dizer que é voltar a vida, o pensamento em direção ao passado. Não. Mas às vezes nós precisamos recuar, esperar, ter paciência, saber esperar o momento certo para dar 2 passos à frente. Não podemos desistir, não podemos parar, ficar em ponto morto. Podemos refletir, meditar. Isso não é parar, não é ficar em ponto morto. É buscar. Nós podemos, dentro de nós mesmos, desbravar o mundo, o universo inteiro. Todos somos capazes de encarar frente a frente as montanhas da crise, as montanhas da dificuldade. E a cicatriz, ela mostra que aquilo doeu, de verdade, doeu, machucou, mas sarou. Recuperamos. Nas dificuldades, nós precisamos aprender a tirar a palavra nunca do nosso vocabulário. Tirar a palavra nunca do nosso vocabulário. Dizer nunca é jogar a toalha antes de se molhar. E passar a usar mais a palavra sempre. Pois sempre, sempre, sempre é tempo de recomeçar, de superar, aconteça o que for. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, vocês lembram quais foram? Jesus nos disse, está lá no capítulo 28, versículo 20. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu sempre estarei com vocês. Foi sempre a palavra que Jesus falou. Até o fim dos tempos. Meu amigo, minha amiga, não estamos sozinhos. Pelo contrário, estamos muito bem acompanhados. Não esqueçamos, Jesus está ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida.
sobretudo nas horas de crise, de prova e de sofrimento. Ele nos fortalece, auxiliando o nosso processo de melhoramento, não carregando o nosso fardo. Isso ele não faz, porque seria um sacrilégio para conosco, para com o nosso livre-arbítrio, carregar o nosso fardo por nós. O que ele diz é que alivia. Com ele o nosso fardo é mais leve. Com ele os nossos ombros ficam mais fortes para carregar até fardos mais pesados, mas com a sensação de ser mais leve. Jesus nos ensina a carregar o fardo da forma correta. Basta olharmos, meditarmos, compreender e sentir o seu evangelho de amor. Sentir esse evangelho de amor de Jesus. É um caminho repleto de ensinamentos, de direções, de nortes, em que nós vamos meditar em tantas passagens belas que essa vida de Jesus, que está além dos 4 evangelhos. O evangelho de Jesus é uma vida que, como diz João evangelista, tinha tantas coisas para falar ainda sobre Jesus, mas poderia escrever quantos livros existissem, ou fosse possível escrever no mundo. Não tinha como descrever a vida de Jesus, os exemplos, a grande lição que ele nos legou para a eternidade. Então, eu gostaria de encerrar o nosso programa com alguns versos dos poetas repentistas Chico de Assis e João Santana, quando eles falam: vi sorrisos e dores cruciais no histórico das minhas trajetórias, se não é simplesmente das vitórias que fazemos histórias para contar. As derrotas me ajudam a procurar dos maiores impasses a saída, entre espinhos e flores levo a vida, sem ter medo da vida me levar. E é isso, meus amigos, muita paz a todos. Vamos levando a vida, sem ter medo da vida nos levar e poder realmente fazer a diferença que seja. As coisas mais simples da vida que é possível, nós podemos fazer. Nós podemos seguir, nós podemos mover montanhas. Quantas coisas achávamos impossíveis e hoje conseguimos realizar. E se ainda não conseguimos, hoje, amanhã nós conseguiremos. Basta ter fé e, acima de tudo, buscar dentro da nossa alçada, das nossas mãos, o que é possível fazer para modificar as realidades, as crises que acontecem, que assolam a nossa vida, nossa comunidade, nosso país, o nosso planeta, o nosso universo. Que Jesus esteja na casa de cada um de vocês, se sintam abraçados e se sintam fortes para seguir firmes em Deus. É isso, ter fé, é a certeza em Deus, como diz Emmanuel. Agradeço demais, muita paz. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, em que quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, se concentrar e tentar elevar o pensamento, a mente, as dificuldades, até Deus. Deus Pai que nos ampara, que nos ilumina, que nos abençoa e tanto nos inspira o nosso caminhar. Chegue aos lares de todas as pessoas nesse momento, nessa situação em que muitas pessoas foram acometidas por essa enfermidade, por essa pandemia, e que diversos irmãos, diversos corações
perderam também temporariamente corações queridos que partiram para o seu reino, para seu plano de amor. Que possa chegar nesses corações sofridos, Senhor, o bálsamo, o seu bálsamo de acolhimento e de conforto, sabendo que ninguém morre, que o corpo fica e a alma se eleva. A alma vai além. Além do nosso olhar, além do nosso ouvido, do nosso sentido, dos nossos sentidos. Que o Senhor acompanhe constantemente, como assim o faz, todas as necessidades e possa cada dia despertar em cada um de nós essa fagulha, essa chama que existe e que pode, se em algum momento da vida, se em algum momento o mundo apagou, que possa reacender a chama da esperança, a chama da paciência, da tolerância, a chama do amor, que a gente possa queimar esse amor, espalhar essa luz por onde passamos, nas oportunidades em que nos encontramos, onde estamos plantados pelo nosso Pai. E agradecer por tudo a cada dia. Estamos aqui confiantes que tudo isso passará e nós continuaremos com fé em Deus, confiança em Jesus, auxílio da espiritualidade amiga e juntos, de mãos dadas, nessa irmandade que está além do amor e juntos no amor. Que assim seja. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem. Na